Boa noite, boa noite. Tem alguém aí? Alguém presente? Falta um minutinho aqui para a gente começar o nosso bate-papo do Evangelho. Quem tiver aí já puder me falar sobre a imagem, sobre a questão do som, se tá ok. Bom, já está então no nosso horário. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E mais uma sexta-feira com a graça de Deus. Muito bom estar aqui, poder realizar esse trabalho, poder fazer a nossa reunião pública com esse recurso, né, da internet. E antes de iniciar o Evangelho, gostaria de lembrar que nós vamos fazer toda segunda-feira um atendimento fraterno, né? Então nós deixamos um link disponível para quem quiser conversar e vamos todos atendê-los com muito sigilo, com muita gratidão, a confiança no nosso trabalho, e estaremos com os ouvidos baseados no Evangelho de Jesus para colaborar naquilo que for preciso. Bom, hoje nós vamos falar, sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Então nós vamos falar um pouco sobre o amor. E estudando um pouco as leituras da Joana de Ângeles, ela conta para nós que é importante a gente saber que o amor, ele é muito mais que um sentimento. E que ele, inclusive, foi criado bem antes da criação, de toda a criação divina, dos reinos, né, vegetal, mineral, animal. Então, o amor já existia. E ele foi exatamente criado por Deus para auxiliar em todo o processo de união dos nossos reinos. Então, o amor, ele é muito mais que um sentimento. Ele tem a função de unir a tudo e a todos. Então, quando nós pensamos no amor, nós precisamos de saber que foi uma energia criada por Deus, muito mais que um sentimento, que foi a base de tudo, de todo o universo, de toda a criação divina. Exatamente com o objetivo de unir as células, de unir a todos os aspectos do reino, a começar lá do reino mineral até a criação do ser humano, tudo que foi criado. Então, ele veio, realmente o que deu base à criação de todo o universo, né? E que nós precisamos também ter muita consciência do que não é o amor. Então, o Evangelho nos convida
através das palavras de Joana de Ângeles, a refletir o que não é o amor. E, logicamente, todo ser humano, a humanidade foi criada para procriar, para se expandir, como toda a criação divina, que inclusive é infinita. E como tudo baseado no amor, o que nós precisamos de saber é que o amor é o sentimento que verdadeiramente nos preenche a todo ser humano. Então, nós precisamos de, quando pensamos no amor, pensamos em convivência, conviver, né? O que seria essa palavra conviver? Viver com, estendendo o sentido do amor para todas as relações humanas, não só as relações afetivas, amorosas, em termos de casal. Nós precisamos de pensar o seguinte: nós temos uma relação muito, muito, muito antiga com o nosso Criador. Qual é essa relação que nós temos com o nosso Criador? Como nós nos inteiramos com o nosso Pai? Nós temos a tendência muito materialista de prestar atenção, de levar em consideração, de gastar a nossa energia com aspectos materiais. Somos materiais, estamos no mundo materialista, é natural que seja assim. Mas nós também temos que pensar que o nosso Criador não é uma matéria. O nosso Criador, ele não é palpável, ele não é visível aos nossos olhos, ele não é sentido com o nosso tato, ele não é ouvido com os nossos ouvidos. Nós não sentimos o cheiro dele, enfim, nós não usamos dos nossos sentidos físicos para estar em contato com o nosso Criador. Eu fico imaginando como seria se nós, no momento que nascêssemos, nós simplesmente não conseguíssemos ver a nossa mãe, ou os enfermeiros, ou qualquer imagem quando nós abrimos os nossos olhos. E não tivéssemos convivência nenhuma com esse pai, com essa mãe, com nenhum ser humano. Se nós não tivéssemos contato de energia com o nosso Criador, seria talvez um fim de linha, seria talvez um momento de morte física, porque nós não teríamos essa afetividade, esse laço de energia que nós temos com a nossa família, com os nossos pais ou as pessoas que nos tutelam a existência. Porém, já está mais do que claro que o que nós precisamos de analisar e de assumir é que tudo que nós fazemos, que nos faz sentir bem, ou tudo que as pessoas fazem para nós, que nos dá prazer, nos dá um conforto, tudo é baseado no amor. Então, eu vou pedir licença a vocês para eu poder ler aqui. Tem um livrinho do Richard Simonetti, eu gosto muito dele. Ele dá um gancho interessante quando nós falamos sobre qualquer coisa. Então aqui, sobre relacionamento, ele fala o seguinte pra gente: tenho problemas de relacionamento. Aí vem uma resposta: alongue o caminho. Olha bem a resposta: alongue o caminho. Para que alongar? Mas vamos ver o que ele fala aqui para nós. Tenho problemas de relacionamento. Aí vem a resposta: alongue o caminho. Caminho
A pessoa pergunta. Aí vem a resposta. Sim, do coração aos lábios. O que significa isso? Dê um tempo antes de falar o que sente. E se é mal o que eu sinto? Aí vem a resposta. Transforme em algo bom. Estou tentando. Cultivo bom. O que você faz? A pessoa pergunta. Aí vem a resposta. Cultivo bons pensamentos. Encurte o outro caminho, então. Aí a pessoa pergunta, que caminho? Aí vem a resposta, do pensamento para a ação. Então aqui, na questão do relacionamento, ele nos coloca duas situações. Ele pede que a gente alongue o caminho do relacionamento. Quando nós temos algum conflito de relacionamento, isso não só com relação a outras pessoas que convivem conosco, com relação a nós mesmos. Se eu tenho um problema comigo, eu evito pensar naquele problema. Se eu tenho um problema com uma pessoa, eu evito aquela pessoa, para que aquele problema não me irrite, para que eu não me exponha à situação negativa, que me tire da harmonia, ou então eu não estou a fim de encarar, não estou com paciência, estou com raiva, ou seja, eu não resolvo aquilo ali. Mas, se eu tenho problemas de relacionamento, eu preciso alongar esse caminho de relacionamento. Ou seja, eu preciso me permitir estar nesse caminho. Por quê? Porque se eu tenho um conflito, esse conflito precisa ser resolvido. O Evangelho, ele nos ensina, ele nos leva a refletir que todo conflito de relacionamento, seja ele qual for, ele precisa ser resolvido. Só que para nós resolvermos os conflitos de relacionamento que nós temos com outras pessoas, com a nossa família, com filhos, com marido, com esposa, com irmãos, nós temos, antes de tudo, os conflitos interiores. E nós precisamos, sim, de estar alongando esse caminho, usando o termo do Richard Simonetti, para que nós permitimos a nós mesmos estar mais em contato com esses conflitos para resolver. Porque deixar para lá, o que vai acontecer? Mais hora, menos hora eu vou me esbarrar naquilo ali, vou tropeçar e aquele conflito vai me perturbar, vai tirar a minha harmonia de alguma forma de novo. Então, quando nós nos posicionamos como seres sociais, nós vivemos em alguns conflitos, né? Nós somos levados pelas opiniões das pessoas, que é até natural, desde que só a opinião das pessoas não dirige a nossa vida, não dirige o nosso ser. Então, é muito importante um processo de humildade, de escutar o outro, de respeitar a opinião do outro quanto às circunstâncias que nós criamos no dia a dia uns com os outros. Mas é muito importante também respeitar a si mesmo, questionar, né? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Por que eu vim na posição de mãe? Por que eu vim na posição de irmã? Qual é o meu relacionamento? O que eu espero dos meus filhos como mãe? O que meus filhos esperam de mim como mãe? O que o meu marido, o que a esposa espera do marido? O que o marido espera da esposa? É muito importante ter esse diálogo aberto para que a gente possa diminuir as expectativas e viver e conviver com realidades das pessoas. Então, quando nós pensamos em relacionamento, geralmente a gente fala assim, nossa,
esse relacionamento tá ótimo, fulano me preenche. O que é esse preencher? Eu vejo, o Evangelho fala, através das leituras de Joana de Ângeles, que essa expectativa no outro é um peso muito grande que nós depositamos no outro. Imaginem só um casal, né, que talvez não esteja conduzindo bem a relação entre um e outro, porque talvez já não estejam conduzindo bem a relação consigo mesmo. Então já vai virando um somatório de conflitos existenciais. Então talvez seja um ser humano que não convive bem consigo mesmo, entra numa relação alimentando a expectativa de se completar na pessoa do outro, e esse outro não está nem sabendo disso. Cada um está no seu âmbito de pensamento, de filosofia de vida, tentando defender a própria individualidade. E se não existe esse diálogo entre esse casal, entre essas pessoas, nós acabamos assim nos frustrando por não conviver com as realidades, e sim com aquilo que nós pensamos que vamos encontrar, com as expectativas. Daí nós depositamos no outro uma responsabilidade grande em cima do que é felicidade para mim. Então, vamos imaginar, um casal não se respeita muito bem em termos de individualidade. Então vamos ter um filho para que o filho seja a nossa felicidade, seja a nossa harmonia, para que nos complete, sendo que um e o outro não conseguiram se completar. Daí vem o filho e depositam nesse filho. Por que ter esse filho? Porque o filho vai ser o complemento da minha vida, porque o filho vai ser uma união do nosso casamento, e enfim vai. E esse filho veio para quê ao mundo? Será que eu não preciso pensar que esse filho já veio com algum propósito, com algum objetivo de vida, algum objetivo reencarnatório, assim como eu, assim como meu parceiro de vida, assim como todos nós, como humanidade? E aí, o que vira na cabeça de um filho? Imagina bem, você como filho ou como filha, escutando assim: olha, você veio porque eu preciso de um apoio no meu casamento, no meu relacionamento. Então está em você a salvação da minha vida matrimonial. Não seria uma carga muito pesada para esse filho, para nós como filhos ouvirmos uma coisa dessa, sabermos dessas intenções? Então, quando nós nos relacionamos com as pessoas, seja com as pessoas da nossa casa, nós temos que ter a consciência do nosso verdadeiro papel social. E saber também que a única pessoa responsável pela nossa própria vida somos nós mesmos. Não é o filho, não é o marido, não é o irmão, ninguém. Nós nos amparamos. Maria muito bondosamente montou as nossas famílias para que a gente pudesse, num esquema de amor, num esquema de união de pensamentos, de afinidades, e também num esquema de dívidas, porque todos nós juntos pudéssemos ter uma vida de união evolutiva. Então, quando nós nos deparamos com essa vida em conjunto, nós pensamos assim, nós talvez possamos cair num erro de estar depositando no outro uma responsabilidade que não é do outro, e que é nossa, mas que nós negligenciamos, nós tentamos fugir dessa responsabilidade. Então, quando o Richard Simonetti ele nos propõe alongar esse caminho,
E quando Joana de Ângeles também, ela nos leva a refletir o que é o amor, qual é a função do amor e o que não é o amor, nós precisamos de pensar que toda a nossa vida, todos os dias da nossa vida, nós precisamos dedicar na construção de nós mesmos, para que possamos construir algo junto com o outro, nos relacionando junto com o outro, com base muito no respeito a nós, na generosidade que temos conosco mesmo e na posição de respeitar a limitação do outro, a posição do outro. Então é muito importante ouvir a nós mesmos, parar e pensar, estou com esse conflito, por que eu estou com esse conflito? O que eu quero para a minha vida? Qual objetivo eu tracei para mim? Como eu estou construindo a minha vida de um jeito que me dê paz, de um jeito que me estimule, que me faça sentir amor por aquelas decisões? E como eu estou construindo a minha vida de um modo que eu sinta peso? Quais são as decisões que eu estou tomando na minha vida que estão me roubando a paz e a alegria de viver e a energia de viver? Como eu estou gastando esse tempo pensando na atitude do outro? E a minha atitude? Será que ela está de todo certa? Né? Então, são pensamentos que nós precisamos de ter para que a gente comece a aproveitar mais o nosso tempo mental e canalizar a vida, né, com atitudes que realmente nos preencham e que nos aproximem de Deus. Então, Joana de Ângeles, inclusive, ela aconselha muito que a gente vá para a natureza, porque a natureza conversa com a gente, né, no nosso silêncio. Então, nós precisamos de perceber a nós mesmos, ter esse contato conosco, como nos assumindo como parte da natureza, né? E como natureza, tudo tem um caminho, como a palavra mesmo fala, um caminho natural. Tudo quando nós podemos pensar, tudo quando nós decidimos e que flui naturalmente, flui com leveza, flui com alegria, ali está toda a assistência espiritual e ali está, talvez, a certeza daquilo que nós vamos cumprir aqui nessa vida, como indivíduos e como seres que se relacionam uns com os outros. Então aqui tem assim, sempre o questionamento, né, de que papel nós ocupamos. Então, se nós, o Pablo está aqui falando, é importante olharmos para nós mesmos com sinceridade. Isso é fundamental, realmente, porque a sinceridade conosco mesmo, ela vai nos levar ao amor próprio. Ela vai nos levar a assumir com amor, com generosidade a cada um de nós, para que o outro também nos trate com essa generosidade. Quando nós assumimos a nossa identidade, quando nós buscamos realmente a nossa identidade, nós trilhamos um caminho que é nosso. Não é porque o outro está ali na frente, eu vejo que o outro está na frente, está no meu caminho, eu vou passar por ele, eu vou trilhar o que ele está fazendo. Isso não existe. Existe sim sempre o nosso caminho. Muitas pessoas vão atravessar, vão estar conosco nesse trajeto, mas a única pessoa que vai comigo até o final, desde o início, sou eu mesmo. Quem vai chegar ao final desse caminho, ao final que eu digo, na existência física, nessa reencarnação, tá, gente? Quem vai chegar lá comigo sou eu mesmo, mais ninguém. Então, aqui tem um livro também que chama Cirurgia Moral, eu gosto muito dele. Ele fala assim, que a ciência mais difícil que até hoje encontramos foi a de viver em conjunto. A ciência
mais difícil que até hoje encontramos foi a de viver em conjunto. E o mais interessante é que precisamos desse intercâmbio para viver. A lei nos condicionou a essas necessidades biológicas e espirituais. Por que às vezes nós temos vários problemas de saúde? A ciência já provou para nós que nós temos hoje muitas doenças psicossomáticas, ou seja, o nosso corpo adoece em função de pensamentos desregrados, de uma vida em desarmonia, de não encontrar esse caminho que eu vim para trilhar. Nós fazemos um projeto reencarnatório com algumas pessoas aqui, com várias delas, e talvez a gente não siga esse caminho. E quando nós não seguimos, quando nós entramos em conflito interior por estar se sentindo perdido na vida, não sei o que eu vou fazer, não sei que profissão que eu quero, eu não sei quem que eu sou, não sei se eu estou sendo boa nesse aspecto da minha vida, aquele monte de porquê, aquela crise existencial que geralmente nós temos, e que nós não conseguimos encontrar uma solução de forma nenhuma para essa crise. Por quê? Porque nós tentamos resolver essa crise sozinhos. E quando nós fugimos do nosso propósito de vida, ou não paramos para analisar qual é esse nosso propósito de vida em sociedade, nós entramos em adoecimento. Nós adoecemos o nosso ego, nós adoecemos o nosso espírito, e aí nós vamos assumindo fisicamente um peso muito maior do que precisamos carregar. Simplesmente pela falta de humildade, de parar para pensar também no nosso lado espiritual, no nosso lado emocional. Porque são, entre aspas, coisas que nossos olhos não enxergam. Então, nós, se precisamos, se queremos realmente ter paz conosco mesmos, paz com a nossa família, com o namorado, com o nosso parceiro de vida, nossa parceira de vida, nós precisamos primeiro buscar a paz comigo, só consigo. E estar sozinho. E esse sozinho que eu digo é aqui, materialmente falando, mas em contato com a divindade. No barulho do dia a dia, nós não entramos em contato com a divindade, com o nosso Criador. Nós só encontramos esse contato, realmente, nós só encontramos a paz recolhidos no nosso canto, onde a gente busca uma respiração melhor, onde a gente busca um contato de energia com aquela energia criadora de todos nós. É ali que nós vamos buscar a nossa essência, é perguntando a essa energia, a esse poder superior, a Deus, a consciência, como cada um queira chamar, perguntando: quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu propósito de vida? Que profissão eu preciso ter? Por que eu tenho a tendência a gostar disso daqui e não daquilo ali? Porque através da nossa tendência profissional, através do nosso relacionamento na casa, que nós temos que transformar em lar, no nosso trabalho, na nossa escola, é que nós vamos trilhar o caminho da nossa essência. E nós só vamos atrás dessa essência e vamos parar de somatizar os nossos conflitos existenciais quando nós pararmos para analisar o que viemos fazer aqui e como nós queremos estar nessa relação social, né, com as pessoas que nos cercam, seja em qual papel for. Então é muito importante que a gente pense nisso. Que papel eu estou trilhando aqui, como eu estou lidando comigo mesmo, né, para que eu tenha uma parceria de vida condizente com aquilo que eu propus a mim mesmo. Então, se eu me trato com amor, se eu sou a primeira pessoa a me dar amor, eu vou ter amor, porque é aquilo que eu vou emanar. Agora, se eu emano insegurança, se eu emano
rejeição, se eu não me aceito do jeito que eu sou, se eu tenho raiva de mim, se eu não me perdoo, eu realmente não adianta esperar absolutamente sentimento positivo nenhum das pessoas, porque é o que elas vão vibrar para mim. Então, às vezes a gente se pergunta assim, nossa, eu tenho um relacionamento tão complicado, tenho uma vida muito complicada, meu casamento é esse, é aquilo, cheio de defeitos. Por que eu mereço isso? Por que eu estou nessa relação? Eu queria tanto uma coisa mais tranquila, mais calma. Mas aí é importante pensar o seguinte, o que tem em mim por dentro, o que eu estou sentindo enraizado há muito tempo, que está atraindo pessoas complicadas para a minha vida. Pessoas que não me dão aquilo que eu desejo. Se eu não me dou aquilo que eu desejo, o outro também não vai me dar. E se eu estou em situações complicadas da minha vida, é porque alguma coisa dentro de mim existe que está me fazendo entrar em sintonia com aquele padrão de vibração de pessoas que também estão nesse grau de complicação, seja espiritual, seja emocional, seja do que jeito que for. Então vamos pensar que precisamos de assumir a responsabilidade de tudo aquilo que acontece na nossa vida, de todas as nossas relações. Então, se as nossas relações amorosas estão em conflito, é porque alguma coisa em mim está em conflito que não está me deixando liberar para o universo a harmonia, o amor próprio, o auto-perdão, aquela tranquilidade, aquela leveza, aquela alegria, sorrisos. Tudo que nós vemos às vezes nas pessoas ao nosso redor, né, que atrai. Você já viu que tem pessoas assim que atraem os outros pela calma, pela aquela tranquilidade, pela aquela leveza. E pessoas às vezes que vivem sozinhos. Por quê? Porque a pessoa ela está se bastando, porque ela está em busca de um contato que a sustente, que a preencha muito mais do que talvez uma outra pessoa, que é o contato com a sua essência espiritual. Daí a pessoa até para de adoecer. Por quê? Porque ela está se resolvendo, ela está aceitando a sua essência e vendo que não dá para depositar no outro uma responsabilidade sobre si mesmo. Então, essa é a reflexão, tá, de hoje aqui, né? E só assim para concluir aqui, que eu falo, contrariar as leis que nos congregam, ou seja, as leis da natureza, é desagregar a nossa própria paz. E para aprender a viver bem com os outros, é necessário, se faz, que nos eduquemos em todos os sentidos, não só no sentido físico, no sentido profissional, mas no sentido de um ser humano como um todo, no sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido físico, né? Preocupar com o nosso desenvolvimento, com a nossa evolução e com o nosso cuidado como um ser humano completo diante de Deus. Que nos aprimoremos em todas as virtudes. Sem esse trabalho interior, será difícil alcançar a paz imperturbável no reino do coração. Então vamos pensar que sentimento eu tenho por mim mesmo, o que está partindo do coração para a minha boca, como diz o Richard Simonetti, o que eu estou verbalizando para melhorar os meus contatos com as pessoas e o que eu já estou partindo também da minha boca, das minhas palavras, para atitudes de mudança que me favoreçam ter relações melhores. E principalmente comigo mesmo. Bom, esse é o pensamento de hoje, né? Então vamos viver a nossa verdade, né? Porque quando nós estamos na nossa verdadeira essência, a prosperidade ela vem de um modo geral. Uma prosperidade nas relações de amor que nós temos, seja nos nossos lares, seja no trabalho, seja na nossa escola, seja conosco mesmo. Então vamos
ficar com essa reflexão da noite, de viver a nossa própria essência e ver aquilo que nós estamos emanando para o mundo e para nós mesmos, para melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a nossa conexão com o nosso Criador. Bom, então eu convido agora todos a fechar os olhos, a mentalizar a nossa saúde, respirar fundo, pensar que estamos humildemente na frente do nosso querido irmão Jesus, que através das suas mãos amorosas estão saindo raios de luz, retirando de nós todos aqueles pensamentos que não nos pertencem, todos aqueles pensamentos negativos, todas aquelas crenças que estão nos emperrando, que estão impedindo a nossa evolução. Vamos pensar que está sendo retirado de nós todos os sentimentos negativos, talvez algum fluido que esteja nos trazendo algum mal-estar físico. Vamos abrir verdadeiramente nosso coração para Jesus, nos entregando de verdade ao poder de toda a espiritualidade que nos assiste e deixar escoar desde a nossa fronte, descendo pelo nosso corpo, escorrendo tudo que é de ruim, todos os sentimentos ruins. Deixe ir embora isso. Vamos trocar o ar na troca de energias. Vamos sentir saindo pela ponta dos nossos pés, escoando tudo que nos prejudica, para que possamos nos sentir mais leves. E vindo do coração amoroso de Jesus, que possamos nos sentir mais energizados perante esse sol de amor. Vamos sentir renovando as nossas energias de coragem, de amor próprio, de aceitação. Vamos nos sentir como parte da natureza. Vamos reconhecer e assumir o nosso pertencimento ao reino de Jesus, assumindo a nossa condição de amor, assumindo a nossa condição de saúde, de coragem, de fé, de harmonia, de pessoas capazes de conduzir a própria vida com muito amor, para que possamos assim construir relações de amor que sejam baseadas nos fluidos de Deus na vida de cada um de nós, para que possamos ter relações de consistência, relações de harmonia, de respeito, de alegria, de leveza, de paz, enfim, do amor pelo amor e do amor para o amor. Obrigada, Senhor Jesus, por todos os ensinamentos da noite de hoje, que possamos retornar à nossa concentração, aos nossos lares, com mais certeza, com mais amor próprio, com mais paz interior.
com mais rédea nas nossas próprias mãos, da nossa própria vida. Possamos ter as águas fluidificadas dos nossos lares, dos lares dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, enfim, de toda a humanidade. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por todos os ensinamentos da noite de hoje. Que possamos seguir em paz. Que assim seja. Pessoal, então, lembrando aqui que estamos à disposição, deixamos disponível aí um link, né, com um formulário que, para quem quiser, não importa se são espíritas ou não, qual religião, se tem alguma religião, isso não tem a ver com a doutrina espírita. Tem a ver com uma conversa fraterna que nós estamos dispostos a ter para talvez amenizar, né, um pouco as questões pessoais nesse momento aí de isolamento. Então nós estamos aqui à disposição de quem precisar. Se tiver algum amigo, algum parente que queira conversar, independente de quem seja, em que porta que entre para buscar uma segurança emocional maior, estamos aqui para ouvi-los. É só acessar esse link aí embaixo, ok? Para ter esse formulário no maior sigilo. Muito boa noite a todos, obrigada pela presença. Até segunda-feira e até sexta-feira que vem, também no nosso Evangelho. Boa noite a todos, fiquem com Deus.